Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta edición de Magma, Encuentro del Próximo Cine. Estos encuentros de películas online, completamente gratuitos y con conversaciones con los directores, que estamos sacando adelante junto a Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda. Y en esta cuarta edición tenemos a un invitado muy especial, que nos pone muy contentos de tenerlo acá, que es Savio Leite de Brasil. Él es un cineasta de animación, y lo que vamos a ver hoy es una muestra de cortometrajes. Él acaba de estrenar un largometraje en Annecy, que es el festival más importante de animación, que ahí nos va a contar también de este proyecto, y la idea es que veamos esta muestra y luego conversemos con él. Así que es un honor tener acá a Savio Leite. Buenas tardes. Buenas noches, Buenas noches. muchas gracias pela invitação. Vai ser um prazer falar e conversar sobre cine. Estamos aqui. Buenísimo. Savio, no sé si puedes explicarnos o contarnos un poco sobre la muestra que vamos a ver ahora, estos cortos. Então, essa mostra que vamos ver agora são um apanhado de uns curtos-metragens que eu hecho desde 2001, ¿no? E não são todos os curtos, pero é uma amostragem muito significativa de todos os trabalhos que ando haciendo. La gran mayoría es animación, pero hay dos curtos também em videoarte, em vídeo experimental, que é uma das minhas paixões também, já sei. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Entonces lo dejamos acá con los cortos de Savio Leite y después quédense para que tengamos una conversación con él. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias. Hubo un incidente con uno de los cortos. eh, Nada, una especie de forma de censura de YouTube que cortó la transmisión, pero bueno, pudimos al menos ver casi todos solo todo ese problema y pudimos ver el resto. Bueno, muchas gracias, Sabio Leite, estamos muy contentos de tenerte acá. Están alucinantes estas películas, estos cortos. Cada uno es una propuesta distinta en términos formales, pero tienen en común algunos aspectos, ¿no? Cierta provocación, un espíritu muy punk, y un contenido que da para hablar muchas cosas. Te quería preguntar un poco, yendo a tu historia también. Tú te formaste en las artes visuales, ¿no? Antes de entrar a la animación. Eh, Quiero saber si sientes que esa formación marcó de alguna forma tu estilo o tu mirada o tu manera de hacer películas. Eu creio que sim. As artes plásticas, as artes visuais são muito influentes, são muito inspiradoras e eu creio que sim, 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 Ujú. por suposto. Cuando el punto de partida de una película para ti ¿qué es? ¿Es una imagen? ¿Es una idea? ¿Es un discurso? ¿Cómo construyes cada película? Então, a ideia inicial para ser as películas foi uma maneira de, primeiro, ter como ponto de partida a mitologia greco-romana, que eu creio que a mitologia é um campo muito aberto para experimentações e muito próprio para o cine de animação, porque há muitos mundos fantásticos e muita coisa acontece em la mitologia que é
que é distinta da realidade. Então, eu creio que é um mundo muito, muito rico em informações, em histórias, em coisas para trabalhar. E, e como tem essa coincidência, os nomes dos planetas com os nomes dos deuses, e minhas películas são muito abertas, então eu acredito que, eu creio que são se pode ter distintas formas de mirar e de entender o que se passa em cada película. Uma coisa que eu desde o início eu percebido e trabalhando inconscientemente é que a violência está presente em quase tudo, né? Eu Ujú, estou em Brasil, que é um país muito violento, e, e a violência é muito presente em minhas películas desde o início, e eu creio que isso é um dado muito interessante. É, mas tem também a literatura que me gusta muito de ler, e eu creio que é uma mescla de tudo isso, entendeu? Da literatura, do que escuto, do que hago, maneira que encaro a vida e, e como você falou, né, é quase uma forma punk de se viver, né? E a cada vez mais eu tenho consciência que é mesmo uma forma punk de viver, uma forma um pouco subversiva de mirar a realidade que estamos em volta. ujú. Hay también una presencia muy importante de la música. Eh, no sé si me puedes contar eso. Incluso en esa voz en off que dice, habla de la gente que escucha rock antes de los 40 y luego escucha jazz y clásico. Y en otros está muy presente la música, ¿no? En el primero, Mirmidoes, es casi un videoclip, ¿no? Con esta música medio punk. Quería preguntarte sobre la importancia que tiene para ti la música. Não, a música é muito importante, né? Eu creio que a música é a base também do cine, porque a música é ritmo, a música e cinema também é ritmo. Então, me gusta muito de trabalhar a música. Esses primeiros cortos foram feitos com uma banda aqui de Belo Horizonte, chamado Pex Baá, que tinha também uma forma distinta de fazer música, uma forma dadaísta. Ujú. Eles picotavam as letras do jornal e poniam um saco e ia sacando as letras e haciendo a melodia. Então, são músicas que são puramente um trabalho dadaísta. E, e, nessa película que tu habla, né, que o Terra, que é narrado por um ator muito famoso em Brasil, que morreu ano passado, que é Paulo César Pereio. Paulo César Pereio trabalhou em quase todos as películas de cine marginal no Brasil, de cine de invenção. Foi um ator que se recusou muito a ser televisão, a ser telenovela em Brasil. E, na verdade, é um poema. Esse é um poema de um escritor aqui de Belo Horizonte. E também, eu creio que também é muito subversivo, porque ele vai narrando como nós outros somos, às vezes nos identificamos, às vezes não, e para mim, Pereio, nesse corto específico, é como se fosse a voz de Dio. Ujú. Claro, es muy buena la voz del actor también, ¿no? Esta voz grave, É, es le da mucho carácter al corto. Nosotros en Magma tuvimos la última película de Julio Bresane, que también es de cine, ah, así que un honor então, encontrar. é um honor estar junto de Júlio Bressane, porque Júlio Bressane, para mim, é um grande cineasta brasileiro. Aí visto todas as suas películas, aí estudado, aí me gusta muito a forma como ha hecho as películas. Tem uma
empresa chamada Bel Air, que ele e Rogério Sganzella se propôs a ser 6 largos em 6 meses. Ah, sí, sí. E todos os largos hoje são os clássicos do cine brasileiro. A propósito de eso, siempre está la idea de que la animación es muy costosa, es muy detallista. ¿Cómo son tus procesos en el tiempo? ¿Cuánto demoras en hacer una película? Sim, é muito demorado, sim. É muito demorado. Os primeiros curtos, alguns ha demorado 4 anos, Mm, alguns ha demorado 9 anos, como Vênus, que o YouTube cortou, foi 9 anos sendo, é, muito por causa do conteúdo, né, sexual. ajá, Mas, pero de curto, gastamos. É muito variável. ujú. De 1 ano a 9 anos, fica por aí. Se queda por aí. Sabía una pregunta, como hablaste de esta banda de Belo Horizonte, y tu cine yo lo veo muy quizás enmarcado dentro como de un underground, de una escena underground. Te quiero preguntar si te sientes parte como de una escena mayor de Belo Horizonte, de gente que está haciendo cosas en la misma sintonía. Não, não, Ah, não. Há, há uma grande produção em Belo Horizonte, produção de largometragem, produção de documentais, produção de animação, pero é caminho, esse caminho, né, underground, poucas pessoas que se dedicam a ser isso, porque é muito difícil, né? É muito difícil. ujú, Então, você não há uma cena se parecida. ujú, E eu até penso que no começo dos anos 2000 e as minhas películas faziam muito sucesso em festivais porque era uma coisa completamente nova, assim. É uma forma de fazer animação, mas completamente esquizofrênica, poderíamos dizer. É uma animação que é muito aberto, né, no entendimento e não são não são narrativos, vamos dizer assim, e, e aí é muito difícil assim a ser. E também pela própria estética, e eu aí pensado muito sobre isso, né? O que hacemos, por que hacemos, como hacemos essas coisas. E eu aí pensado muito, 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 e, e eu penso que todas essas referências underground perpassam em minha vida em tudo que é água, assim, tipo, na literatura que leio, na música que escuto, nas películas que vejo, e aquilo que mais me gusta não é uma coisa que eu vou ver e vou simplesmente me divertir, e mais para me pensar, para deslocar meu pensamento. Então, sempre me gustou esse cine, que é um cine mais difícil, um cine que se põe a pensar e não a relaxar. Tu sale da sessão muito mais tenso do que uma película comum. Eu penso assim. Caro, ¿quieres preguntar algo? Sí, Sabio, me gustaría saber qué es lo que tú piensas como del cine actualmente, en general. ¿Qué es lo que está pasando como con lo que estamos viendo hoy en día? Ah, eu sou muito apaixonado com cine e eu miro muitas películas, muitas. E eu creio que há muitas coisas boas sendo hechas. E, pero é uma grande produção, né, mundial de informação e tal. Então,
há coisas que são buenas, que me chamam a atenção, e outras não me chamam a atenção. E um tempo já estou mirando alguns cineastas, lendo alguns livros sobre esses cineastas e me debruçando em algumas obras que têm me chamado muita atenção, que é eu he visto toda a filmografia de Michael Haneke, Uhum, que é austríaco, e me gostou muito de algumas películas e me quedou muito, muito surpreso com o seu cine. uhum, Também he visto, eu vejo de tudo, assim. He visto toda a filmografia também de um cineasta experimental chamado Hollis Frampton, uhum, que é um americano e É, bueníssimo, 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 bueníssimo. Pero também eu vejo coisas que são mais comerciais. Por exemplo, he visto a filmografia do Paul Thomas Anderson, uhum. é. que é um americano, e algumas películas me gostou muito. Nem todas, por exemplo, me gostou muito. Mas, por exemplo, no início de junho, eu fui ao Festival de Zagreb de animação e vi muita coisa muito, muito interessante. Principalmente o primeiro largo de animação da Eslovênia, que é uma coisa muito louca, um dos filmes mais loucos que eu já mirei em minha vida. Então, são surpresas que se passam pela rede e a gente vai mirando. Então, tem muitas coisas que eu acho que é interessante e, e tem algumas películas que também me chamam a atenção, como uma película chamada Sirat. Vocês viram Sirat? Irat, ¿eh? Que é uma película da Espanha, produzida lá pela Almodóvar, e aí concorrida a alguns prêmios. Me gostou muito dessa película também, né? O ambiente, a ambientação. E Ujú, agora estou me dedicando a mirar muito anime, porque era uma fronteira que eu não conhecia. E agora estou querendo conhecer mais de anime, estou numa imersão de anime japonês. La animación existe desde casi desde los comienzos del cine, ¿eh? Como del 1908, 6, 8, no sé, por ahí. Pero siempre ha tenido una historia como un desarrollo más subterráneo. Y lo que conocemos de animación está muy ligado al público infantil y a lo más mainstream. ¿Te parece que ha cambiado con el tiempo eso? Como que los espectadores tienen más conciencia o están más interesados en abrirse hacia otras formas de animación? Sim, eu creio que durante todo o século XX, a animação foi mirada como para um público infantil. Ujú, Muito em função dessa produção estadunidense e o Walt Disney, principalmente, e se quedou todo o século XX com essa impressão de que a animação foi hecha para um público infantil. Pero você falou certo, ela nasceu como experimental, independente, tocando em temas pertinentes para um público adulto, mas se quedou todo o século XX. E eu creio que o câmbio de la mentalidade das pessoas começou a partir de La Viagem de Chihiro, do Miyazaki, que é ujú, de 2001. E ujú, depois vieram Persépolis, da Marjane Satrapi, aí vieram Valsa com Bashir. ujú, E, então, é muito... Eu creio que esse preconceito contra a animação, ele tem uma... Ele existe. Ele tem uma razão de existir por causa dessa vamos dizer, dessa catequização
de las películas de Walt Disney. Pero a partir dos anos 2000, essa coisa começou a cambiar. E eu creio que eu hago as películas para quebrar também esse preconceito. Por isso, eu hago películas para adultos, porque eu creio que a animação também é para adultos. E a animação também é cinema, né? É um cinema na sua forma muito pura, Sí. acredito eu. Ujú. Sabri, ¿nos puedes contar estrenaste ahora una película en Annecy, como dije, que es uno de los festivales importantes de animación en el mundo, que entiendo que se llama O Filho da Puta, como el hijo de puta. No sé si nos puedes contar de este largometraje. Então, era um largometragem com 4 diretores, é um largo de animação. A produção se durou 10 anos também fazendo. A princípio era para ser um largo com temática infanto-juvenil, pero comigo na direção se cambiou também de caminho e tal. E também com o nome desse também, né, não tem como ser para um público infantil. É uma película muito interessante, passada aqui no interior de Minas Gerais, e é a história de um cabrão que é o filho da puta mais famosa da cidade, e ele quer porque quer conhecer seu padre. Ele hace uma busca, sai na busca de seu padre, e algumas coisas acontecem no meio do caminho. Está muito buena, está muito entretenido. É meu primeiro largo e eu aprendi muito a sendo largo, porque quando hacemos cortometragem, dominamos todo o processo, hacemos tudo, e um largo já é mais, com muitas mais pessoas, e então se aprendemos muito fazendo isso. E essa película ainda não se estreou em Brasil, vamos esperar uma oportunidade maior para exibir aqui. Buenísimo. Andrés, deixa eu falar um pouco também dessa película que o YouTube cerrou, né? Porque essa película é uma adaptação de um cuento, uma poesia, uma literatura de uma escritora brasileira chamada Hilda Hilst. Essa escritora brasileira era muito consagrada e ela teve uma vida muito distinta. Ela com 30 e poucos anos, ela desistiu de viver em São Paulo e foi viver na casa de campo e criou 70 perros e escrevia muito, pero ninguém lia ela em Brasil. E aí ela falou, vou escrever um livro só com contos, com conteúdos sexuais, que o Brasil adora o sexo, e vamos ver se vende. Não vendeu. Então, para mim, foi assim desde quando eu li esse texto, me veio a ideia de fazer o curto. Primeiro é um pouco difícil, porque eu tenho um respeito muito grande pelo texto, e mexer no texto, às vezes, a gente tem muito receio, mas nesse curto eu tenho a narração de Helena Inês, também, que é uma atriz brasileira muito famosa, que foi casada com Rogério Sganzella e trabalhou nesse filme. Para mim foi muito interessante, porque eu tinha ganas de trabalhar muito tempo com ela e deu certo. É isso aí. Buenísimo. No sé, Caro, si quieres. ¿No? Bueno, nada, por último te quería preguntar, estamos viviendo unos tiempos muy raros, ¿no? En el mundo.
a nivel geopolítico. Entonces, en Magma se vuelve inevitable cuando tenemos un entrevistado preguntarle por estos temas. Y en Brasil ustedes sabemos que al menos vivieron una larga pesadilla, Bolsonaro, y que ahora amenaza, un fantasma que amenaza con volver. Pero te quiero preguntar más que nada si el cine underground siempre ha sido reactivo o ha sido contracultura. Te quería preguntar si en tu caso esos años, esa situación generó una inspiración contracultural, ¿no? Ah, sempre, eu, sempre há uma resistência, não, não, sempre há uma resistência e se inspira muito assim, né? Eu creio que quando somos atacados, né? E eu aprendi muito isso com o Rogério Sganzella, de eu não sou uma pessoa, é, eu não sou uma pessoa que se me bate, eu bato de novo. Então, vocês assim, ou bato triplicado. Então, vocês vivemos um tempo muito obscuro em Brasil, muito obscuro, e eu creio que, né, esse fantasma ainda se persiste aqui em toda a América Latina o tempo todo, né? Como diria Caetano Veloso, nosso grande cantante, é preciso estar atento e forte. Uhum. Não teremos tempo de temer a morte. Então, nem com o Bolsonaro aqui, a gente temeu a morte, mas a gente seguiu resistindo e seguirá resistindo, sempre. Então, essa persona que vive em um país de terceiro mundo sempre tem que ser combativo, sempre que tem que ser à la esquerda, sempre que tem que caminhar para os caminhos tortuosos. E é isso. Eu nunca deixei, nunca deixarei cada vez mais de ser uma resistência no próprio cine, na minha própria vida e na própria forma de encarar a realidade. Perfecto. Bueno, bueno, Sabio, muchas gracias. Un honor haber tenido a Sabio Leite acá con sus películas. Nada, un honor. Yo sé que con Carolina y José Luis se conocieron en Chile, ¿no? Que viniste a un FECISO, o más de uno, me parece. Sim, sim. Así que también hay un vínculo entre ustedes que está muy bueno. Sí, E esse caso que, né, lá a internet caiu a películas, se mostra mais uma vez que estamos em tempo de vigilância, né, Ujú. em todo momento, em todo o tempo, e é preciso resistir sempre, mesmo em todo o tempo. Então, para mim, eu que agradeço, assim, para mim exibir meus curtos, falar sobre cine, falar sobre cine latino-americano, que chega muito pouco para nós outros aqui, é muito importante, porque cria essa conexão, né? Estamos hablando, haciendo cine, o mesmo cine, pensando em como cambiar, né, essa sociedade que temos. Ujú. Totalmente. Bueno, bueno, Sabio, muchas gracias. muchas gracias, Sabio. Un abrazo desde Chile. Graças a você. Abrazo grande, eres un grande. Obrigado. Graças. Y muchas gracias a todos, buenas noches. Y mañana nos vemos en la última sesión de Magma, al menos de esta fase, ¿no? Primera fase. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite.